Será que as marcas agora diminuem esse investimento por falta de retorno? Por falta de venda? Ou os criadores de conteúdo são um modelo de investimento que dá menos trabalho? Eu acho que visando o mercado no geral, a tendência, vamos falar de tendência, né? Muito mais dos geradores de conteúdo vêm com muito mais veracidade, vamos dizer assim, muito mais força, né? Até porque pelo custo-benefício em relação ao atleta é muito menor. O atleta ele vai gastar mais, o atleta ele tem que ficar muito mais focado, muito mais dedicado ao seu propósito de ser atleta e às vezes não de gerar o conteúdo, que isso pode ser muito mais atrativo para uma empresa, né? Foi-se a época que eu acreditava que o atleta teria que ser pago para ser atleta, como é o basquete. Uma coisa é o basquete ter por exemplo, um programa publicitário para fazer para alguma marca. Uma coisa é a NBA cobrar disso dele diretamente, né? Ó, esse ponto aqui que o Jorlan tocou é muito interessante, cara, porque aqui eu acho que a gente esbarra numa comparação muito infundada, que é o quê? Quando você compara o basquete a uma empresa de suplementação, não faz muito sentido, sabe por quê? Porque o basquete, o time de basquete, ele tem os seus patrocinadores. Ou seja, o time de basquete ele recebe de terceiros para pagar os seus atletas. A empresa de suplementação ela não tem seus patrocinadores. Ela tem que rebolar e dar um jeito de lucrar o suficiente para que ela possa contratar um atleta. Entendeu? Então, assim, entre aspas, a função primária de um time de basquete é ter seu time. A função primária de uma empresa de suplementação é se manter viva, tá ligado? É manter ali o lucro ao ponto de que você possa contratar um grande atleta ou um grande influenciador. Então é uma comparação que, assim, na minha cabeça, pelo menos, eu não vejo muito sentido, tá ligado? Não vejo muito sentido essa comparação, né? Eu entendo aí, às vezes, eu já pensei desse jeito, mas agora com uma visão mais ampla e mais complexa do mercado, parece ser bem diferente. Tá ligado? Tipo assim, o Flamengo, por exemplo. Pô, o Flamengo tem quantos patrocinadores na camisa pra poder ter um time em que ele gasta uma pancada de dinheiro? Tá ligado? E outra coisa, né? A fonte de investimento de uma empresa de basquete, de um time de basquete, de um time de futebol, ela é muito maior do que a quantidade que se investe no fisiculturista, por exemplo. Você vê, quantos por cento do faturamento a Growth, a Max, a Integral, elas investem no fisiculturismo? 2%? 4%? 5%? Entendeu? No futebol eu acho que não é muito bem assim. Eu acho que deve ser um percentual muito maior para investir no time que vai representar ali o caramba. Tá ligado? Por quê? Porque, cara, tem toda a parte da empresa, da indústria, para que você consiga estar com as contas em dias, para você conseguir fazer com que gire, né? Assim, eu acho que nesse ponto aqui que o Jorlan tocou e nessa comparação, é uma comparação muito mais abrangente, muito mais complexa, tá ligado? Pelo menos hoje eu enxergo essa comparação como uma comparação que parece ter sentido, mas talvez se a gente pensar com uma complexidade maior, talvez não tenha tanto sentido assim. Então ele é pago para jogar basquete. No Brasil, o bodybuilder ele não é pago para ser bodybuilder. Ele é pago para gerar um retorno. É aí que entra essa fusão do gerador de conteúdo, que de repente ele não está buscando palco, mas ele está buscando um sucesso na rede social, diferente do atleta que está buscando o primeiro lugar. E de repente ele vai ficar totalmente focado disso, até porque as duas coisas é muito difícil de se gerar sozinho. Esse ponto aqui é interessante, ó. Essas duas coisas realmente é muito difícil de você fazer tudo sozinho. Só que uma coisa que a gente tem que entender também, cara, é que assim, a exemplo da Growth, o influenciador ele chega com um peso tamanho que ele permite com que a empresa contrate outros atletas. Então, durante muito tempo, uma parte do público enxergou investir em influenciador como investir em besteira, como desvalorizar o esporte, etc. Porém, é justamente a força do influenciador, o retorno, a criação de conteúdo, levar a marca para mais pessoas, que permite com que a marca tenha mais lucro e a partir desse lucro ela possa fazer um investimento num cara que está ali para vencer campeonato, por exemplo. Tá ligado? Por exemplo, o Felipe Franco. Será que o Felipe Franco é cobrado para ser influenciador? Quando ele está determinado a competir, será que ele é cobrado para ser influenciador? Quando o Giga decidiu competir lá em Ohio, será que ele era obrigado a fazer aquelas gravações?
O Diogo Montenegro, será que ele é cobrado para ser influenciador? Não, não é. Por quê? Porque existe uma base gigante de influenciador que já leva a marca para mais pessoas e que inclusive abre portas para que o atleta em si chegue para mais pessoas, tá ligado? Se você tem uma equipe, se você tem uma empresa, se você tem um aparato, é legal. Agora, se você começa do zero, com o celular na mão, com o sonho de ser Olímpia talvez, e ter sucesso na rede, é 1 em 1 milhão, cara. É 1 em 1 milhão. E tem outro ponto aqui, né? Recentemente eu trouxe lá no meu Instagram uma fala do Urs dizendo que o primeiro contrato dele foi a maior merda do mundo. E ele já era profissional. Na verdade, ele tinha pegado o Pro, né? É verdade. Ele disse assim, ó, o meu primeiro contrato foi um lixo, cara. Foi uma porcaria e eu já era Pro. Os meus contratos vieram a melhorar quando eu peguei top 4 no Olímpia na estreia. Aí eu comecei a ganhar dinheiro com o fisiculturismo. Então, às vezes a gente pensa, não, nos Estados Unidos todo atleta ganha para ser o primeiro lugar. Na Europa todo atleta ganha para ser o primeiro lugar. E não é assim, cara. Não é assim. Principalmente quando a gente encara o que a gente vê em rede social de atleta norte-americano, de atleta europeu, a gente pensa que tudo aquilo é através de patrocínio e não é, tá? Um atleta europeu, um atleta norte-americano, ele consegue comer bem, treinar numa academia boa, porque o padrão de vida lá é completamente diferente. Um cara que ganha ok lá, consegue manter a sua dieta bonitinho ali, consegue fazer seu treino numa academia massa. O cara que ganha ok aqui no Brasil, ele mal consegue comer, pô. Ele mal consegue comer. Então, às vezes, quando a gente olha para um europeu, às vezes, quando a gente olha para um norte-americano, a gente tem a impressão que o cara anda num carro massa, se alimenta bem, treina numa academia bacana, o cara tem um puta patrocínio ali. E não é, cara. E não é. Não é à toa que marcas brasileiras, elas se movimentam para contratar atletas americanos, como é o caso da Integral, que tem o Carlos Thomas Jr., né? Como é o caso da Max, que já fez um trabalho aí com o Flex Lewis. Então, assim, esses caras vêm para cá porque o que a empresa brasileira paga é significativamente melhor do que eles recebem por lá. Senão não faria sentido, tá ligado?